Acho que deu, né? 4:30. Então, acho que foi. Vamos lá? Vamos começar? Honin Taja, Woyao Jieshao Karina, Chuan Chungguan Huanyi. 谢谢你，欢迎大家，很高兴今天有机会在这里给你们演讲。Eu tô curiosa para saber o que o pessoal das cabines está traduzindo nesse momento. Brincadeira. Sejam todos muito bem-vindos. Foi mais ou menos isso que a gente falou em chinês. Robson, o Robson me apresentou, né? Então vamos lá. Eu já posso compartilhar o slide? Pode sim, Karina, pode. Mas antes de você compartilhar o slide aqui, Karina, só um instantinho. Vou te fazer uma apresentação um pouco mais detalhada aí para quem não te conhece ou quem não conferiu a programação. Gente, Karina Cunha, ela é tradutora profissional, professora de mandarim. Ela foi para a China aos 2 anos, viveu lá durante 15 anos, foi alfabetizada em chinês. Eu não sei se, como a irmã dela, também aprendeu o cantonês na infância e fez faculdade lá também, em administração, pela Yunnan University of Nationalities, na China. Ok. É isso. Eu vou falar um pouco sobre isso na palestra de hoje. Eu vou falar sobre vários aspectos do mandarim, da escrita, da fala, da história, dos dialetos e várias questões do idioma, que são coisas interessantes para quem quer estudar mandarim ou para quem tem só curiosidade para saber como é que funciona a língua, sobre o mercado de trabalho também para quem fala chinês no Brasil. Então, a gente vai falar sobre tudo, sobre um pouco de cada uma dessas coisas. Vamos ver se... Deu certo? Vocês estão conseguindo ver? Ok. Tudo. Então, vamos lá. Quando eu estou conversando com alguém e a pessoa começa a se apresentar, eu começo a me apresentar e eu falo que eu sou tradutora de chinês. Aí a pergunta que eu sempre ouço é a primeira pergunta: como que você aprendeu mandarim? Bom, então, vamos começar lá do início. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais foram a trabalho para a China. Então, eu e minha irmã Mônica, nós fomos com eles. Lá, a nossa terceira irmã nasceu. Então, nós moramos primeiro em Macau, em 1997, fomos para Macau. Macau, na época, era uma colônia de Portugal. Então, lá na época, falava português, dava para se virar tranquilo em português. Então, meus pais conseguiam fazer tudo. Quando eu tinha 7 anos de idade, a gente se mudou para a China continental. E a gente se mudou para uma cidade chamada Cantão. Lá em Cantão, eu conseguia me comunicar. Por quê? Já a gente vai entrar mais em detalhes nisso, mas em Macau a língua oficial era cantonês. Em Cantão, a língua oficial era mandarim, mas todo mundo sabia falar cantonês. Era o dialeto do local. Então, nós ficamos lá durante 1 ano, enquanto a gente aprendeu o mandarim. E depois, quando eu digo a gente, foi eu e minhas irmãs, porque meus pais, como já foram para a China um pouco mais velhos, tiveram mais dificuldade. E depois de 1 ano em Cantão, nós nos mudamos para Kunming. Kunming é uma cidade que fica ali mais ou menos perto do Tibete, perto da Tailândia, ali no sul da China. E lá nós moramos de 2002 a 2012. E desde sempre a gente estudou em escolas locais, em escolas chinesas, diferentes de outros estrangeiros que moraram na China, porque muitos desses estrangeiros preferiam colocar seus filhos em escolas internacionais ou fazer homeschool para não ter um choque muito grande. E minha mãe falou, não, minhas filhas estão aqui, elas vão para a escola local. Assim, na época não foi uma coisa que eu queria muito, não foi uma experiência muito legal, mas hoje eu vejo que trouxe bons resultados. Antes, vocês estão conseguindo ver o mapa todinho ou tem alguma coisa cobrindo, tampando? Estão vendo, né? Okay. Antes da gente falar da língua, vamos falar um pouco sobre a geografia da China. Na China, são 23 províncias, equivalente a estados. 22 ou 23, dependendo se você considera Taiwan.
Aí são 4 municipalidades. Municipalidades são cidades ou regiões independentes que não fazem parte de nenhuma província, como se fosse um distrito federal. Então é Pequim, onde tem essa estrela Beijing aqui em cima. Do lado tem um pontinho vermelho, Tianjin, Xangai também, uma outra bolinha vermelha. E essa região aqui sem nome, que é um pouco maior. Aqui meio roxo escuro, meio terra. Então são essas 4 cidades independentes que não fazem parte de nenhuma província. Agora, qual a diferença entre chinês e mandarim? É uma pergunta que muita gente me faz. Quando eu quero dar uma resposta rápida, eu basicamente digo que mandarim é a língua falada e chinês é a língua escrita. Resumindo, é isso. Mas hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona essa diferença. Bom, existem muitas variedades da língua chinesa. Mandarim é uma delas. E nesse mapa que a gente vê aqui, tem uma parte que é em marrom mais claro, uma parte bem grande, que pega desde o Nordeste, vem para o Sul e vai para o Noroeste. Nessa região, eles falam mandarim, oficialmente. Só que existem variedades de cada uma das línguas. Então, como a gente vê aqui, mandarim é falado em 65,7% do território das pessoas chinesas. Só que dentro desse mandarim, ele ainda divide em muitos dialetos, aproximadamente 50 dialetos. Então, em cada um desses lugares, mesmo que você fale, eles estão todos falando mandarim, não, eles estão falando diversas línguas variadas do mandarim. Então, por exemplo, eu morei 10 anos em Kunming, que é essa cidade aqui no sul. Ela está mais isolada do lado esquerdo, Kunming. E lá, teoricamente, a língua que se fala é o mandarim. Só que o dialeto local, vindo do mandarim, ele é bem diferente do mandarim oficial de Pequim, de Beijing. Então, estando em Kunming, falando mandarim, eu só conseguia entender 30% do que as pessoas locais falavam no seu dialeto. Então, em cada lugar que você for na China, você vai perceber que as pessoas falam um dialeto diferente. Então, nós temos dialetos por região. Uma vila fala um dialeto, a vila do lado fala outro dialeto, a outra cidade fala outro dialeto. Se atravessou a rua, virou outra cidade, é um dialeto que pode ser parecido com o dialeto ou bem diferente. Tem alguns dialetos que são fáceis de entender, como a diferença de português e espanhol. E tem outros que é mais difícil, como a diferença do português para o francês. Além dos dialetos por região, eles também têm dialetos por etnia. Dando uma pincelada rápida aqui por cima, existem 56 etnias na China. São 56 povos. 90% dos chineses são do povo Han. E os outros 10% são divididos entre esses outros 55 povos. Então, cada povo tem o seu dialeto. E também varia. Talvez o povo que mora nessa região tem um dialeto, o mesmo povo que mora em outra região já tem um dialeto diferente. Então, além do mandarim, que é a língua oficial de toda a China, que é o dialeto de Beijing, Pequim, a capital da China, que eles pegaram para unificar toda a língua na China, eles ainda têm os dialetos por região e dialeto por etnia. Então, eu conheci vários chineses que, além de mandarim, eles falavam outros 2 dialetos. Mas se você tem interesse em aprender chinês ou ir para a China e fica se perguntando, será que eu devo aprender mandarim ou será que eu devo aprender algum dialeto? A resposta é, você deve aprender mandarim. Porque um dialeto, você pode até saber falar, mas talvez esse chinês consiga te entender, o outro já não consiga te entender. Então, também não adianta você estudar dialeto, porque você não vai conseguir se comunicar muito bem com os próprios chineses. Então, ao todo, considerando esses 266 dialetos oficiais e outros que não são oficiais, mas que existem, no total dá mais de 5 mil dialetos na China toda. Então, é por isso que eu digo, não precisa se preocupar com dialeto. Sabendo mandarim é o suficiente, porque, teoricamente, na China toda, todo mundo vai falar mandarim. Nem que seja só na escola, só no banco, só em lugares mais oficiais. Talvez nas casas, nas feiras, no supermercado, eles falem o dialeto. Então, como eu disse, mandarim padrão é o dialeto de Pequim,
adotado para toda a China. E agora vamos para uma parte que é a escrita. Como é que funciona a escrita? Bom, a escrita do chinês é uma das partes da língua que o pessoal considera mais difícil, mas hoje em dia já não é tão difícil quanto há 10, 20 anos atrás, porque hoje em dia praticamente quase ninguém escreve à mão. A gente digita ou a gente text, né? A gente manda mensagem no celular. Então, ao todo, existem mais de 80 mil caracteres. Só que basta você saber 5 mil. Um chinês, ele vai saber mais ou menos entre 5 e 7 mil. E isso vai ser o suficiente para você conseguir ler praticamente tudo. Livros, jornais, artigos. E esses caracteres, eles também podem ser lidos de formas diferentes. Porque a escrita, ela tem um símbolo de unidade cultural. Então, alguém que fala o dialeto cantonês, ele vai olhar para um caractere, ele vai pronunciar esse caractere de uma forma. Quem fala mandarim vai olhar para esse caractere, entende, mas ele vai pronunciar de uma forma diferente. Uma pessoa que é de uma outra cidade, que fala um dialeto bem diferente do mandarim, vai olhar para o caractere, vai entender o significado, mas talvez ele pronuncie de uma forma diferente. Então, nós tínhamos, quando a gente morava lá na China, a gente alugou um apartamento e o proprietário do apartamento, ele era de uma região que não falava mandarim muito bem. E ele já era um senhor mais de idade e tal. Então, eu acho que desde quando ele foi para a escola, na escola, talvez se ele tivesse estudado em vila, ele estudou no dialeto local. Então, a gente praticamente não conseguia se comunicar, era a maior luta. E a gente descobriu que a forma mais fácil de a gente conseguir se comunicar era através de mensagem de celular. E foi assim que a gente conseguiu se comunicar. Então, todos os detalhes ou coisas mais sérias eram por mensagem, porque senão ninguém se entendia. Voltando aos caracteres. No século 13 a.C., surgiram os primeiros registros em ossos e cascas de animais, pedras e etc. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Vamos chamar aqui de homem das cavernas, olhou para uma tartaruga e pensou assim, eu vou representar isso de alguma forma escrita. Então, ele foi e escrevia esse primeiro que a gente vê aqui do lado direito. Só que ele não era algo padrão. Então, numa região eles podiam escrever de um jeito, na outra região escreviam de outro jeito. Então, passou-se alguns anos e ele se transformou, unificou nesse amarelo que a gente está vendo mais embaixo aqui, que também significa tartaruga, e vocês conseguem ver que ele até parece, de certa forma, uma tartaruga inclinada, e ele durou até 200 anos antes de Cristo, essa escrita. Ela já era oficial na China, ela era escrita antes mesmo de existir o papel, e em 200 antes de Cristo surgiu essa terceira forma de escrita, que é a primeira que a gente vê em azul aqui, que continua sendo bem complicadinha, ainda é bem parecida com a anterior, e ela durou até 1950, que é a escrita tradicional, que na verdade ainda é utilizada até hoje em algumas regiões. Hong Kong, Macau, Taiwan, os chineses que moram na Malásia, em outros países do Sudeste Asiático, eles ainda usam o tradicional. E por último, nós temos o chinês simplificado. O chinês simplificado é uma forma de escrita que foi criada entre a década de 50 e 60. E ele entrou para justamente facilitar a escrita para os próprios chineses, porque muitos caracteres eles estavam com muitos traços, estava muito difícil, então eles deram uma simplificada em mais de 8 mil caracteres. Na prática, hoje, dá para dizer que de 30% a 40% dos caracteres que a gente mais usa, eles sofreram alteração. Então, aqui a gente consegue ver a história de como os caracteres foram sofrendo alteração. Nós temos a água, que primeiro era só uns pingos com raio no meio, que lembrava chuva. E aí ele foi se modificando, até esse último, que é o que nós usamos hoje em dia. Nós temos a água, a montanha, o fogo. Se a gente olhar bem, o fogo, na verdade, no início, ele era como se fosse uma chama mesmo. Era uma chama desenhada e foi sofrendo essas alterações. Nós temos a areia, que foi a mesma coisa, foi sofrendo alteração e hoje em dia já é
100% padronizado, todo mundo escreve dessa forma. Riacho também, você pode ver que ele começou quase como um desenho representando um rio, foi sofrendo alterações e hoje essa última versão já são traços padronizados e traços que você até encontra num dicionário e que crianças chinesas estudam esses traços e através desses traços eles vão aprendendo os caracteres. Tá, numa tentativa de melhorar o nível de literacia entre a população, como eu disse, entre os anos 50 e 60 surgiu essa escrita simplificada. Então, a gente consegue ver aqui que esses 5 caracteres que estão na parte de cima, eles são tradicionais. E os mesmos, na versão simplificada, estão na parte de baixo. Então, alguns sofreram uma alteração maior e outros foi só algum detalhe ou outro. Então, um chinês que estudou só o simplificado, se ele olhar o tradicional, ele vai saber ler? Tem alguns caracteres que sim. Por exemplo, o primeiro, amar ou amor, ele vai saber ler porque é parecido. O último, país, ele também vai saber porque é parecido. Baixa aí, eu tiro o som desse joguinho, que eu tô ouvindo um negócio aqui, por favor. Mas tem outros caracteres, como fábrica, que ele já sofreu uma alteração tão grande que um chinês talvez vai olhar para o caractere tradicional e ele não vai saber o que é. Então, essa foi mais ou menos a alteração. Alguns simplificaram muito, outros simplificaram um pouco. Tá. A escrita. Um caractere, ele deve caber no quadrado imaginário. É isso que a professora nos ensina os alunos na escola. Então, independente do número de traços, ele deve caber no quadrado imaginário. Então, esse daqui é um caderno que o pessoal usa para praticar a escrita. Você vê que ele é dividido em vários quadradinhos, você deve escrever centralizado, independente do número de traços. A gente vai ver um exemplo de algumas alterações que acontecem. Então, o caractere ele pode ser formado pela combinação de 2, 3, 4 ou até mais caracteres. E nesses casos, ele sofre uma alteração nas proporções. Então, por exemplo, o primeiro caractere que a gente vê aí é o zhi. Ele pode significar sol, ou ele pode significar dia, dependendo do caso. Nós temos o segundo caractere, que é o yue, palavra lua ou a palavra mês. Isso. E, por último, nós temos o min, que é a junção do sol com a lua, ou do dia com o mês, do dia com a noite, e ele significa claro, brilhante ou amanhã. Então, existe uma lógica por trás disso. Veja bem, quando passa o sol e a lua, ou seja, passa o dia e a noite, chega o dia de amanhã. Não são todos os caracteres que vão ter uma história, assim, ou um porquê, mas esse é um exemplo clássico do que acontece com muitos caracteres. Outro exemplo, nessa última parte de baixo aí, nós temos o mu, que é o caractere árvore ou madeira. Se você colocar 2 um do lado do outro, você vê que primeiro eles deram uma achatada para ficar no mesmo espaço quadrado, para caber no mesmo espaço, e aí ele passa a significar bosque. E se a gente acrescentar mais uma árvore ou mais uma madeira para ficar uma madeira chata em cima e 2 menorzinhas embaixo, ocupando o mesmo espaço, ele significa floresta. Isso aqui é uma parte muito interessante, mas uma notícia ruim é que nem todos os caracteres chineses eles têm uma lógica. Então, tem uns que realmente não fazem sentido e a gente tem que memorizar. Existe uma coisa em chinês chamada radicais. Radicais é como se fosse um sufixo ou um prefixo em português, que ele dá mais ou menos uma ideia do que se trata aquela palavra. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra água. Essa palavra água, ela sofre uma alteração e ela vira esses 3 pinguinhos em vermelho. Então, quando esses 3 pinguinhos aparecerem em um caractere, essa palavra muito provavelmente tem alguma coisa a ver com água. Então, aqui nós temos o verbo nadar, sentir sede, lavar, as ondas do mar. Mas não é sempre que aparecerem esses 3 pontinhos que essa palavra significa
que tem um significado relacionado à água. Nós temos um segundo exemplo, a palavra mão. A mão, se ela sofrer uma alteração, ela vira isso daqui. Por si só, essas partes em vermelho não são caracteres, mas elas ajudam a formar outros caracteres que dão a ideia de, por exemplo, nessa parte da mão, nós temos a palavra bater, jogar, varrer, arrancar. Então, são movimentos que você faz com a sua mão. Nós temos aqui a palavra grama. Agora, esse radical, ele já é da parte de cima desse caractere. Então, se a gente extrair ele, nós temos essa parte em vermelho. E ele é utilizado em caracteres como flor, maçã, legume ou verdura e remédio. Os remédios tradicionais chineses, até hoje, eles são extraídos de ervas ou folhas, plantas, frutas. E por isso que na palavra remédio, nós vamos ter algo associado à natureza. Por último, nós temos aqui mais um exemplo de cachorro. A parte do lado, o pedaço do caractere do lado esquerdo, que é o radical que a gente extraiu, ele significa que o caractere tem alguma coisa a ver com o animal. Então, nós temos o exemplo do gato, do lobo, da raposa, do porco. Mas lembrando que não é sempre que a gente encontrar um radical de água, de mão, de cachorro, de planta, que aquele caractere necessariamente vai significar que tem alguma coisa a ver com isso. Porque historicamente, pode ter sofrido algumas alterações que a gente não entende hoje, então para a gente não faz sentido, naquela época fazia sentido. Então, esses são alguns exemplos de como caracteres são formados. Em chinês, existe uma outra coisa chamada pinyin. Muita gente me pergunta, Karina, como é que digita em chinês? Como é que escreve no celular, no computador em chinês? É aí que o pinyin vai entrar. O pinyin, ele é um método de romanização do caractere chinês. Para a gente conseguir ensinar, para a gente conseguir aprender e até mesmo transmitir ideias ou nomes. Por exemplo, se você vê o nome do presidente chinês em alguma notícia ocidental, você não vai ver 3 caracteres Xi Jinping, você vai ver X-I, J-I-N, P-I-N-G. Essa é a forma com que a gente consegue ler. Então, o que o pinyin faz? O pinyin, ele transforma um caractere, que se a gente só olhar para ele, a gente não sabe nem como pronuncia, nem o que significa, numa forma de leitura mais próxima da nossa. E ele foi desenvolvido e aprovado também na mesma época que os caracteres foram simplificados. Então, se a gente só olhar para esses caracteres soltos aqui, ninguém vai entender o que é que está acontecendo. Você não vai saber o que significa, você não vai saber como pronuncia, como lê. Então, esses aqui são os pinyins. Então, uma criança que ela vai para a escola aos 6 anos de idade, ela não precisa mais ficar memorizando, ficar escrevendo o caractere e dando um jeito de entender que o primeiro caractere se pronuncia ni. Então, nos primeiros anos de escola, ela vai sempre estar associando o caractere com o pinyin. E aos poucos, o pinyin vai saindo dos livros e dos exercícios na medida que ela vai memorizando. Então, chega um ponto, mais ou menos na 3ª série, que as crianças já sabem muitos caracteres, já memorizaram o suficiente e elas não precisam mais do pinyin. Só que isso é essencial, primeiro, para representar nomes chineses em forma ocidental e também para estrangeiros que começam a estudar chinês, para eles não darem de cara com os caracteres e aí fica difícil eles conseguirem associar o caractere ao som. Então, com o pinyin, padronizou tudo e facilitou para todo mundo. Então, nós temos aqui ni, você, xi, oeste, chê, carro, shuo, falar, kan, ver, nu, mulher, nan, homem. E outra coisa interessante aqui, o último caractere, homem, que é esse nan aqui, ele é formado por um campo, tipo uma horta, um campo, e o caractere força embaixo.
Então, talvez tradicionalmente, aquele que tinha força e aquele que trabalhava no campo era o homem. E daí surgiu o caractere homem. Se você olhar para o caractere mulher, nu, o penúltimo, você vai ver que parece uma pessoa sentada com as pernas cruzadas. Então, tem alguns caracteres que por si só, ele veio de uma figura que alguém viu, tipo aquela tartaruga, que virou uma tartaruga, e depois ele foi simplificando, entre aspas. O caractere mulher foi a mesma coisa. Alguém viu uma mulher, desenhou mais ou menos de uma forma simples, como eles interpretaram aquela imagem, e por isso nós temos os ideogramas. Você já deve ter ouvido falar que chinês é uma língua tonal. E o que isso significa? Existem 4 tons em chinês. E se você falar a palavra no tom errado, você vai estar falando outra coisa. Esses são os 4 tons. E, na verdade, os tons é a parte mais difícil para um estrangeiro aprender chinês. É a parte mais difícil para o estrangeiro. Mais difícil ainda do que os caracteres. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar o som de L, A e falar nos 4 tons, vai ser mais ou menos assim. Lá, 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 lá. Aqui eu falei 4 coisas completamente diferentes. Veja só um outro exemplo. Se eu pegar o som SHI e falar nos 4 tons diferentes, nós vamos ter os sons Shi, 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 Shi. E cada um deles significa uma coisa. O primeiro significa poesia. O segundo significa verdade. O terceiro, ele significa fazer com que. E o quarto significa acontecimento. Só que tem uma coisa que complicou mais ainda. Veja bem. Todos esses caracteres da primeira linha, eles têm a mesma pronúncia. Shi. Só que cada um significa uma coisa diferente. Então, o primeiro é poesia, o segundo é leão, o terceiro é molhado. No segundo tom, shi, nós temos verdade, pedra, hora, o tempo, e por aí vai. Então, você pode pensar assim, ixi, como é que eu vou saber o que o chinês está querendo dizer? Ou como é que o chinês vai saber o que eu estou querendo dizer se eu posso falar um som e pode ser 10 coisas, 20 coisas? Aí que complica, porque vai depender 100% do contexto. Vai depender do caractere que vem antes, vai depender do caractere que vem depois. E às vezes, quando você fala uma palavra isolada, dependendo da situação, pode significar diferentes coisas. Então, na língua chinesa, a gente sempre precisa estar contextualizando. Já já a gente vai ver mais exemplos sobre isso. Próximo ponto. Entendendo a cultura através do idioma. Eu sempre digo que quando uma pessoa estuda chinês, estuda mandarim, você não vai estar estudando só uma língua, você vai estar aprendendo uma nova forma de pensar. Nós temos, por exemplo, as datas. No Brasil, a gente fala que a data de hoje é dia 12 de setembro de 2020. Só que na China vai ser do maior para o menor. Você começa pelo ano, depois você fala o mês e depois você fala o dia. Então, as datas sempre vão estar dessa forma. 2020, 09, 12. Outro exemplo que nós temos. No Brasil, os nossos endereços, a gente coloca rua, número, e aí vai aumentando. Condomínio, bairro, cidade, estado, país. Só que na China vai ser do maior para o menor. País, estado, cidade, bairro, condomínio, rua e número. Que pelo menos para mim faz mais sentido você começar do maior. Se eu for mandar uma carta lá para algum país, é mais óbvio eu começar pelo país, porque o correio vai olhar primeiro para a informação que está lá no início, que é o país. Então, isso é algo que é complicado para os estrangeiros entenderem. Mas tem outras coisas que são mais simples. Por exemplo,
Só um minutinho. Eu não sei se tem mensagens chegando para mim, porque eu não consigo ver. Se o Robson quiser falar alguma coisa de vez em quando, talvez alguma pergunta que o pessoal estiver fazendo sobre o assunto, fique à vontade, viu, Robson? Tá, outros exemplos que nós temos em chinês, os meses. Os meses do ano, eles são muito mais fáceis do que português, do que inglês, porque eles simplesmente pegaram a palavra mês e eles acrescentam um número. Então, janeiro, eles falam 1 mês. Fevereiro, 2 mês. Março, 3 mês. E aí vai. Semanas também, as semanas, a gente pega a palavra semana e a gente vai acrescentando o número. Segunda-feira, semana 1. Terça-feira, semana 2. E isso também é meio complicadinho para brasileiro, porque para a gente, segunda-feira é como se fosse segundo, né? Não é primeiro, é segundo. É como se fosse o segundo dia da semana. Só que em chinês, a segunda-feira é o primeiro dia da semana, então assim eles vão de semana 1, semana 2, até semana 6 e vai mudar só no domingo. Então, vamos ver como funciona a formação de algumas frases em chinês. Como é que funciona a gramática deles. Eu como arroz. Muito simples. Aqui nós temos ao pé da letra. Eu comer arroz. Agora, se eu quiser acrescentar uma informação, eu vou comer arroz amanhã, o que eu vou fazer é, eu vou acrescentar a palavra amanhã, porque o verbo não muda, o verbo não conjuga, vai ser sempre a mesma palavra. Então, vai ser eu amanhã comer arroz. Agora, se eu quiser acrescentar o local, eu vou comer arroz na sua casa amanhã. Eu vou deixar tudo do jeito que está, eu vou só acrescentar a informação de local. Eu amanhã, em sua casa, comer arroz. Outro exemplo, me ligue quando você sair do trabalho amanhã. Vai ficar você, amanhã, sair do trabalho quando? Para mim ligar. Então, aqui já começou a ficar um pouquinho mais complicado. E nós temos também, muitas crianças chinesas estudam inglês. Muitas, crianças, todas estão estudando inglês. Essas últimas duas frases, elas realmente são mais complicadinhas. Eu trouxe elas para mostrar para vocês como funciona a gramática do chinês. Tanto que muita gente me pergunta, dá certo jogar uma frase em chinês no Google Tradutor para traduzir? Ou dá certo só jogar uma frase em português no tradutor e traduzir? Você imagina o que vai acontecer, né? Com isso daí. Desse jeito. Ele pode até acertar as palavras, mas a gramática é difícil para ele entender o que está acontecendo. E o mercado de trabalho para quem fala mandarim? Bom, primeiro, eu gostaria de deixar claro duas coisas. Aliás, uma coisa. Tem muitos brasileiros que dizem que falam mandarim e que são fluentes. Agora, existe uma diferença grande em aqueles que dizem que falam mandarim e aqueles que têm nível para trabalhar no mercado. Existem muitos brasileiros que passam 3 meses na China ou até 6 meses, vêm para o Brasil e eles abrem escolas de idioma. Talvez isso aconteça com todos os idiomas, mas chinês é algo que acontece toda semana, é uma escola nova, toda semana é um canal novo de chinês. Então, eles veem que no Brasil não tem tanta gente trabalhando no meio dessa língua, então eles abrem escolas, abrem negócios baseados na língua chinesa. Só que o que acontece é que quando essas pessoas são chamadas para trabalhar numa empresa chinesa, ou são convidadas para fazer algum tipo de trabalho que realmente exija que você seja fluente de verdade, essas pessoas já não têm vontade ou não têm condições de fazer. Então, existe aquela pessoa que fala e existe aquela pessoa que tem condições de trabalhar com a língua, porque chinês é mais difícil do que espanhol, é mais difícil do que inglês. Então, não adianta você começar a aprender chinês agora para querer ganhar dinheiro daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Requer sempre um processo, é um processo longo. Eu sempre falo assim, você quer aprender chinês? Então, comece aprendendo por uma curiosidade pessoal, para ver se você realmente gosta. Porque não adianta você querer aprender já para querer ganhar dinheiro daqui a pouquinho. Então, é um processo. Ramos de trabalho para falantes de mandarim. Nós temos tradução, que é um dos serviços que eu faço. Tem tradução e tem interpretação.
E tem tradução e versão também, que é quando versão é quando você traduz para um idioma que não é o seu idioma materno. A maior parte do trabalho que eu recebo é de versão, porque muitos brasileiros eles conseguem traduzir para o português, mas não conseguem pegar algo de português para traduzir para chinês. Ensino do idioma também é algo que está bem forte agora no momento, tem vários professores, e o ensino de idioma tem uma particularidade, que é que você não precisa ser absolutamente fluente para você começar a ensinar o básico para alguém. Só que em chinês isso pode ser perigoso, porque voltamos à questão dos tons. Se o professor ele souber pronunciar os tons corretamente, a gente pode dizer que o chinês dele é melhor do que 99% dos outros estrangeiros, porque se a gente considerar que vocabulário e gramática ele corre atrás, o que diferencia um professor de outro vai ser o tom, que vai ser a pronúncia, porque não adianta você saber usar as palavras certas, montar a frase certa, se o chinês não vai conseguir te entender porque você está falando nos tons errados. Tem muitos também que trabalham com guia turístico. Guia turístico é um trabalho que você pode fazer mesmo que você não fale perfeitamente. Tem muitos chineses que vêm para o Brasil, eles gostam de ir para o Rio de Janeiro, para Foz do Iguaçu, para Manaus. E nessas regiões sempre tem chineses que levam eles para visitar os lugares. Porque o chinês, quando ele vai para fora, quando ele viaja, ele não quer aprender a língua do local. Ele quer que alguém no local fale a língua dele. Então, as pessoas que tiverem com essa visão de eu vou ser guia turístico para levar chineses para passear, é uma ótima oportunidade. Por exemplo, hoje eu moro no Ceará. Aqui no Ceará eu não conheço guia turístico chinês. Eu acho que não deve, guia turístico chinês ou que fala chinês, não deve ter. Mas se tivesse, seria uma oportunidade, porque aqui nós temos praias muito bonitas, só que o chinês não vem para cá, porque ele não vai conseguir se comunicar, ele prefere ir para algum lugar que tem mais chinês, ou quem fala a língua dele. Tem aqueles também que querem aprender chinês para fazer trabalho técnico com necessidade do uso de mandarim, que são, por exemplo, engenheiros que querem... Eu travei? Tá, bom, tá. São engenheiros que querem conseguir ler algum manual, querem conseguir ler algum documento técnico, mas, de novo, não adianta essa pessoa estudar 3 meses de chinês. Ele vai ter a profissão dele de engenheiro, mas ele vai ter o mandarim como suporte para o trabalho dele. Comércio exterior. Comércio exterior, existem muitas possibilidades. Você pode trabalhar para alguém que quer importar da China, você pode trabalhar na China, você pode trabalhar levando empresários para feiras na China. Você também pode entrar em contato com fábricas chinesas para importar ou até para exportar produtos. Multinacionais chinesas no Brasil. Eu trabalhei em uma multinacional chinesa. Foi por isso que eu vim para o Ceará, porque eu sou de Minas e me convidaram para vir para cá. Eu vim, fiquei mais de 1 ano trabalhando em uma empresa chinesa. Na época, eu não tinha experiência em mercado de trabalho, mas para eles era mais importante o fato de eu saber mandarim do que ter experiência. Tanto que há alguns meses atrás, uma empresa chinesa entrou em contato comigo, eles são lá do interior de Minas Gerais, eles estavam procurando alguém para o financeiro que soubesse falar chinês. A pessoa não precisava ter experiência na área financeira, só precisava falar chinês. Então, você já vê que o chinês realmente abre portas. Eu acabei não indo por questões pessoais, mas a oportunidade, esse tipo de oportunidade existe. E comércio direcionado a chineses também. Tem muitos chineses que vêm para o Brasil ou que vão para outros lugares. A Europa está cheia de chineses e eles gostam de fazer negócios com quem fala a língua deles. Então, eu tive um aluno de chinês aqui no Brasil e a mulher dele trabalhava em uma joalheria em São Paulo. Desculpa o barulho, não sei se está atrapalhando. A mulher dele trabalhava em uma joalheria em São Paulo e ela disse que não estava conseguindo vender tão bem até que resolveu estudar chinês. Eu não sei qual o nível de chinês dela, mas ela disse que quando ela começou a trabalhar em chinês e vendendo para chineses, ela conseguiu vender muito mais. Na Europa, por exemplo, tem alguns shoppings lá que toda loja tem um funcionário chinês.
porque os chineses vão lá, vão comprar marcas de luxo, vão comprar bolsas e roupas dessas marcas Louis Vuitton, Gucci, e eles querem se comunicar com alguém que fala a língua deles. Então, isso é muito importante. Você, estando no Brasil ou querendo morar fora, essa é uma oportunidade. E o comércio direcionado aos chineses é algo que você, mesmo que você não seja totalmente fluente, você consegue fazer. Porque vai ser sempre o mesmo vocabulário, você vai sempre tirar as mesmas dúvidas. Então, talvez alguém que esteja querendo começar a trabalhar com a língua chinesa e ainda não é fluente, esse aí é um ótimo lugar para você começar. Então, agora nós vamos abrir para perguntas. Se você quiser entrar em contato comigo depois da palestra, tem o meu e-mail, kcunhachina2@gmail, e eu também tenho um canal no YouTube, Dominando o Mandarim. Lá eu dou aulas de chinês, eu falo sobre a China, eu dou dicas de cultura, tem alguns vídeos mais divertidos contando as nossas aventuras na China. Então, convido vocês a dar uma olhada lá depois. Agora... Muito bem, Karina. Obrigado aí por sua apresentação. Vou te ajudar aqui na seleção das perguntas, na moderação. Eu não sei sair da tela compartilhada. É só você clicar em Share Screen novamente, que está abaixo aqui o botãozinho verde. Eu acho... Ah, não. Você tem que colocar Stop Sharing, desculpa. Ah, ok. Deu certo. Pronto. Stop Sharing. Vamos lá, temos algumas perguntas já aqui no chat para você e provavelmente quem quiser falar a voz, gente, é só usar a função aí do Zoom Raise Hand, procurem aí e a gente vai organizando aqui e democratizando as oportunidades aqui de fala. Mas vamos para algumas questões aqui já do chat. Uma pergunta do Tadeu para você, Karina. Como você acha mais proveitoso um ocidental começar a aprender o mandarim? Vale a pena aprender antes o pinyin? A única forma de você aprender é começando pelo pinyin. Fica muito mais difícil você querer pegar só o caractere e memorizar com algum outro tipo de alfabeto te auxiliando. Então, o pinyin, ele é essencial para qualquer um que vai estudar chinês. Mesmo que você não queira aprender a escrita, você vai ter que aprender o pinyin. O pinyin é super simples, você pega em 1 dia, 2 dias. Inclusive, eu tenho até um curso de pronúncia chinesa que é focado basicamente em pinyin, lá na Udemy, se alguém quiser dar uma olhada depois. Então, o pinyin, ele é essencial, é algo que você tem que aprender, querendo você aprender a escrever ou não. Gente, até as crianças chinesas aprendem com pinyin, né? Então, elas vão vai querer aprender sem. É com isso que elas começam. Né? Então, a gente vai começar igual as crianças na China. Deixa o link aí para o seu curso, Karina, o seu curso de pronúncia de chinês, né? Para quem tiver interesse. A gente tem uma pergunta aqui do Paulo Ribeiro em relação ao ideograma. Ele diz assim: não sei se é verdade, mas eu li uma vez que 3 caracteres juntos de mulher significa briga. Isso é verdade? Não. Não? 3 caracteres de mulher, não. Caractere briga. Existem várias palavras que podem ser briga. Por exemplo, nós tem, por exemplo, a palavra xingar, que não é bem uma briga, mas que é formado por 2 bocas em cima e um cavalo embaixo. Você pode ir escrevendo para a gente visualizar no chat, Karina? Esse que eu mandei agora significa xingar. Esse daqui é briga ou brigar, que eu estou mandando agora. Uma coisa interessante que você vê é que todos eles vão ter um quadrado ou algo que era um quadrado e foi adaptado. E o quadrado, ele representa a boca. Então, você briga com a boca, você xinga com a boca. E o 3 mulheres juntas eu nunca vi. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Bom, o Bruno fez um comentário aqui que faz muito mais sentido em chinês os dias da semana, né? Pois é, porque muitos brasileiros falam assim, eu sempre confundo, porque segunda-feira em português é tipo o 2º dia da semana, em chinês é o 1º. Só que, na verdade, faz muito mais sentido, porque o 1º dia que você vai trabalhar
de certa forma, é o primeiro dia da semana. A gente fala fim de semana. Quando a gente fala fim de semana em português, a gente está se referindo a sábado e domingo. Fim de semana não é só o sábado. Então, é uma forma nova de você pensar. O primeiro dia da semana é o primeiro dia que eu vou trabalhar. E o fim da semana está lá para o final, então é o sexto e o sétimo dia. E só curiosidade, como é que são os dias da semana em chinês, Karina? Falado? Fala aí pra gente, que eu sei que a maioria aqui é tudo básico. 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天. Só muda no último, que aí não é formado pela palavra semana e o número 7. É formado por semana e tian, que é céu, ou também tem uma outra forma, que é ri, que é sol. Que fica igual Sunday, do inglês, dia do sol. Três em chinês é sun? Sun, isso. Ah, parecido com O japonês, mas tem um tom, esquece o tom. Olha, vamos ver aqui. Não faça igual a mim no começo dessa apresentação. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Karina. Pergunta da Vitória Afonso. São várias perguntas aqui a gente tem. Ela quer que você diga para ela como estudar o chinês para tradução. Você recomenda um texto para quem está no básico e compensa estudar para o HSK1 ou é melhor já focar nos avançados? Primeira parte da pergunta. Deixa eu só botar o link aqui do meu curso que você pediu. Ok. Se compensa... Qual é o nome da pessoa? Vitória. Vitória, tá. Como estudar chinês para tradução? Primeiro, para você fazer tradução, você precisa ter um nível mais avançado. Seja para traduzir para o português, do chinês para o português, ou seja, do português para o chinês. Então, você precisa pensar em como você vai chegar nesse nível primeiro. Agora, compensa fazer o HSK1 ou focar nos mais avançados? O HSK1, ele não tem muita utilidade. Ele serve, assim, para você se incentivar, para você mostrar para alguém, para você mostrar para alguma empresa. Mas o HSK1, ela exige só, se não me engano, são 150 caracteres. Com 150 você não faz muita coisa, com 150 palavras. Então, ele vai começar a realmente valer a partir do HSK3, que se você quiser entrar para uma universidade chinesa, você precisa ter a partir do 3. Então, lá eles já reconhecem, consequentemente, aqui ele é reconhecido também. E para estudar para tradução, cada um tem sua técnica. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir novelas em chinês, ouvindo e lendo em chinês. Eu gosto de ouvir podcast. E também a própria tradução é uma forma de você praticar. Bom, uma pergunta que está inclusa aqui também da Vitória, ela pergunta se você recomenda alguma forma mais efetiva de conseguir ler o chinês, porque ela disse que é autodidata e ela tem focado mais no falar do que para escrever. Talvez, eu não sei se é pela questão da decodificação, né? Porque, queira ou não, você pode aprender a falar sem necessariamente aprender os caracteres, mas fica um trabalho incompleto, né? É o que eu digo. Você vai chegar no país, você vê uma placa, você não vai saber o que é, né? Você também não vai conseguir traduzir, que pelo visto é o que ela procura. Então, é o que eu recomendo, pegar podcast em chinês com a escrita em chinês e você vai lendo junto com ele. Você vai lendo junto com a pessoa que está falando. Ou pegar vlogs, pegar vídeos que tem a fala em chinês e a legenda também em chinês. Porque aí você pode ir repetindo, você pode falar junto com o vídeo, você pode, por exemplo, se for no YouTube, você acelera ou você deixa ele um pouco mais lento para ir no seu ritmo. E assim você vai tentando acelerar e vai chegar no ponto que você vai conseguir fazer do mesmo jeito que estão fazendo no vídeo por conta própria. Muito bom. Bruno Clemente, quer falar? Tem uma pergunta. Obrigado, Robson. Oi, Karina, parabéns pelo trabalho. Já te acompanhava no estudo há um certo tempo. Parabéns. Obrigada. É uma pergunta, eu tenho medo de soar um pouco meio sem noção, mas como que fica a questão das músicas em chinês? Sendo o chinês uma língua tonal, como que é a compreensão das músicas? Como que isso funciona? Porque eu comecei a imaginar aqui, não sei, como que é essa questão? É uma ótima pergunta. Várias pessoas fazem essa pergunta. É o seguinte, em chinês a gente tem, por exemplo, vou pegar aqui, parabéns para você, a música. Se eu for falar as palavras,
parabéns para você vai ser 祝你生日快乐. Cada palavra tem um tom. Só que quando a gente está cantando, a gente esquece o tom completamente. Então vai ficar 祝你生日快乐. Vai ficar bem diferente do falado. Aí acontecem algumas coisas. Primeiro, o chinês ele tem que se condicionar a tentar entender aquilo mesmo sem os tons. Então tem algumas palavras na frase que ele não vai entender. Por isso que ele vai ler. Então, da primeira vez que ele lê, ele já vai entender o que é aquilo. Então, ele vai conseguir entender das outras vezes que ele ouvia ou até conseguir cantar falando o que a letra realmente quer dizer. Então, você vai simplesmente deixar os tons todos de lado e tentar interpretar... E seja o que Deus quiser. Exatamente. Entendi. Obrigado, cara. Nada. Muito bom. Mas é aquele exemplo que eu sempre trago de um professor, colega da gente, poliglota, também, que ele canta o Danilo Martelli, né, em várias línguas. Aí eu lembro que numa live que a gente fez, ele trouxe um exemplo. Ele falou, gente, é igual, você tem algumas palavras que elas são polissêmicas, por exemplo, no inglês, bear é urso, mas como o verbo é suportar, né? Se você falar I can't bear it, não é urso, você vai saber. Acho que pelo contexto, parece que tem parece que tem essa ajuda do contexto também no chinês, né? Para compensar a falta de tom na música, digamos assim, né? Então dá para você meio que inferir o significado mesmo que o tom ele seja distintivo, né? Porque o tom a gente sabe que é importantíssimo para o chinês. E na parte do parabéns todo mundo sabe, né? Em chinês só existem 416 combinações de sons, como se fosse 416 sílabas e palavras. Então, você multiplicando por 4, né, colocando 4 tons, você dá aí mais ou menos 1.700 sons diferentes. Só que a gente sabe que existem muito mais do que 1.700 palavras. Então, vão se repetir. Igual aquele exemplo que eu dei lá do shi e shi. Pode significar poesia, pode significar leão, vai depender 100% do contexto. Só que se eu só chegar para você e falar assim, shi, do nada, você não vai saber do que eu tô falando. Que eu pensei em morte. Ah, e morte é S. Que aí é sem o H, S-I-S. Por isso que, ó, você falou até uma coisa interessante. A palavra morte em chinês é S. O número 4 em chinês é S. Muda só o tom. Então, os chineses são muito supersticiosos e eles não gostam do número 4 porque lembra morte. Tem alguns prédios, elevadores que pulam o número 4. Eu pensei em morte por causa do japonês, na verdade. Né? Por isso que, na verdade, tem até uma pergunta que eu até escrevi, mas eu queria falar, que é qual a melhor forma, né, de dominar esses tons, né? Porque, por exemplo, eu toco violão, por exemplo. Até hoje eu toco faz quase 10 anos, até hoje eu tenho dificuldade de afinar o violão. Então, imagina aprender os tons de chinês, assim, entendeu? Eu acho, assim, que é muito difícil. Quem tem facilidade com música tem mais facilidade para falar chinês. Porque se você vê, a maioria dos chineses eles são afinados para cantar. E um belo dia eu me toquei, porque eles já falam cantando. Se eles não forem afinados, como é que eles vão conseguir falar os 4 tons da forma correta? Só que é assim, da mesma forma que eu digo que você tem que saber os 4 tons e que se você falar errado você vai passar vergonha ou falar alguma outra coisa, se você pensar bem, são só 4. Então, se você falar assim, não, nem que eu demore um mês, eu vou passar uma semana estudando um tom e eu vou ficar perfeito nesses tons. São só 4. Então, é possível. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, Karina, a respeito, você falou a respeito dos tons que são bastante comuns de se estudar, que são os 4 tons. E a respeito do tom neutro, né? Por exemplo, quando você faz a pergunta Ni hao ma, ele tem esse ma que ele é neutro. Existe o neutro somente para o ma, para fazer a pergunta, ou para outras coisas também? Tá, existe o neutro, sim, que é o tom, que é a palavra sem tom, que você vai falar de forma mais suave, igual esse ma de pergunta. Existem alguns casos que você vai falar a palavra neutra. Por exemplo, o ma é o lã no final de frase, para quem já estudou chinês ou estuda, vai saber qual é. O nã também, quando você devolve uma pergunta. São basicamente esses. Só que se você for ali para o nordeste da China, você vai perceber que eles pegam várias palavras e eles fazem com que o segundo caractere fique neutro, ou a última palavra da frase, independente do que seja, fique neutro. Então, por exemplo, a palavra melancia,
xi guá. Se você for pegar no dicionário, vai ser xi no primeiro tom e guá no primeiro tom. Só que no Nordeste da China, eles já falam o segundo caractere neutro, eles vão falar xi guá. Então, isso também é algo que varia um pouco de região para região. Mas podemos considerar, então, que no chinês são cinco tons. São 5 tons, 4 tons e um neutro. O neutro seria não seria um tom, né? É como se fosse um não tom, sei lá. A ausência de tom. Ausência, né? Ausência de tom. Mas 4 tons distintivos, né? Mas vamos lá para as perguntas, que a gente tem que encerrar no máximo aí uns 6 minutinhos. Você vai ler as perguntas ou eu posso fazer uma agora? Vamos ver a ordem aqui, pessoal. Vamos nos organizar. Por gentileza, usem a função Raise Hand do... Eu não estou vendo essa função aqui, eu acho que não está aparecendo para mim. Ela está na base. Aí você tem que ver... Deixa a pergunta que a gente lê. Vamos lá, vamos vendo aqui. Os chineses têm 2 Rapidinho. calendários. Sim, eles têm um calendário ocidental que é baseado no Sol e eles têm um calendário lunar que é baseado na Lua. Por isso que a palavra mês é a mesma palavra de Lua, porque o mês deles vai ter 28 dias, que é o ciclo completo da Lua. Então, os feriados tradicionais, as datas tradicionais vão ser baseados no calendário lunar. Esse é um resumo. Pronto, acho que pode ser a sua agora, não sei quem foi que estava falando. Tá, deixa eu ver outra pergunta do Bruno. Sem ser para aprendizado de crianças estrangeiros, existe alguma outra função para o modo ocidentalizado da escrita? É utilizado em outro lugar, como em legendas de filme? Em legendas de filme, não. Ele vai ser muito utilizado para ocidentalizar nomes e títulos em chinês. Por exemplo, o nome do presidente, quando tem alguma notícia sobre o presidente da China. Você não vai ver o caractere do nome dele escrito, você vai ver o pinyin, que é o X, I, aquela palavra toda que o pessoal já conhece, Xi Jinping. Então, ele é muito utilizado para isso. E também para ocidentalizar nomes de cidades, nomes de lugares, para os ocidentais conseguirem ler. Tem uma pergunta aqui, Karine, do Helder Pinheiro. Bom, com base na sua experiência, obviamente, os chineses têm mais facilidade para aprender o português, ou eu estenderia alguma outra língua não tonal, ocidental, do que um ocidental aprender o mandarim, uma língua tonal? Se a gente pegar só o português, a língua portuguesa para analisar, eu não acho que é mais fácil para eles aprenderem o português, porque mesmo não tendo essa questão dos tons, alguns trazem os tons para o português. Então, por exemplo, uma palavra aleatória, pirulito, eles vão falar pirulito. Então, eles têm que desaprender essa parte, mas o mais difícil no português é a gramática, que para eles é super simples. Você fala, eu amanhã comer arroz. E em português ele vai ter que aprender toda essa questão da conjugação verbal. Bom, a pergunta de Valtinho aqui, qual a melhor forma de dominar os tons, Karina? Eu tenho interesse no chinês, principalmente por causa do wuxia. Dominar os tons. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, eu tenho curso também, mas não existe uma forma específica para você fazer isso. Cada um aprende de um jeito, cada um entende de um jeito. Por exemplo, no segundo tom, que se eu pegar LA, lá, aí eu posso falar assim, é como se fosse a pergunta do português. É mesmo? É esse subidinho? Então, no início, quando você estiver falando, você vai sempre lembrar desse é mesmo? E aí, mais pra frente, fica natural. Você vai usar com mais frequência, né? Bom, dizem que na China as crianças aprendem os tons também com o movimento das mãos, assim, né? Nas escolas que eu frequentei, a gente não fazia esse tipo de exercício, mas eu também ensino alguns alunos. Eu falo assim, você está precisando falar e você não está conseguindo, usa a mão ou usa a cabeça. E querendo ou não, isso ajuda, realmente. Uma outra pergunta aqui de Helder Pinheiro. Qual o nível cultural, em média, dos comerciantes chineses? São pessoas mais do interior da China? Será que ele quer dizer as pessoas que estão no Brasil? Ou na própria China, né? Aí, para mim, não ficou claro isso, mas de repente você pode falar dos dois. Sim, Robson. Com relação aos chineses, né, que se estabelecem aqui no Brasil, e, assim, de uma certa maneira, a gente... aqui na minha cidade, na verdade, esse é o meu comentário,
eles dominam uma boa parte do comércio central da cidade, sabe? Eles estão assim com praticamente algumas avenidas da cidade tomadas por comércio deles. Então, eu queria ter uma noção melhor se eles são muito focados nisso, vivem apenas para o trabalho, ou se eles têm um nível cultural mais mediano, uma coisa mais do interior, assim, que só vem aqui para trabalhar mesmo e por isso eles prosperam tanto. Por isso eles prosperam ou não prosperam? Prosperam. Ok. Porque eles dominam cada vez mais o comércio. Sim. Tá, primeiro, o chinês, em geral, ele é um povo muito trabalhador. Então, ele vai sair da China se ele vê que ele não está conseguindo ganhar dinheiro, mesmo trabalhando muito, se esforçando muito, ele não está conseguindo ter aquela vida que ele quer. Então, às vezes, ele já conhece alguém no Brasil e a pessoa fala assim, vem para o Brasil que se você trabalhar muito aqui, você consegue construir alguma coisa. Então, muitos desses chineses vêm para cá por isso. Outros vêm porque estão insatisfeitos com alguma questão lá da China, então eles querem morar fora. E outros vêm realmente pensando em ganhar dinheiro. E também tem muitos jovens que vêm para o Brasil porque ou eles não conseguiram, por exemplo, fazer uma boa faculdade na China, então eles vêm para cá para trabalhar para algum parente, para algum amigo. E no início, eles vão ser aquelas pessoas bem simples que às vezes vão até morar dentro do comércio, vão fazer de tudo um pouco e muitas vezes eles não têm nem os documentos para ficar aqui. Mas, resumindo, a maioria vai sair da China se eles não estiverem tendo sucesso lá. Então, eles procuram uma alternativa B para ganhar dinheiro. Prontinho, pessoal. Mais 3 minutinhos para a gente terminar, porque eu tenho que abrir uma sala daqui 7 minutos, que é a do italiano, tá bom? Vamos falar sobre o italiano. Temos uma pergunta aqui de Carol, através de Josi. Se em japonês os mesmos ideogramas chineses são usados, né? Ela quer saber, porque eles rotularam novos significados para os ideogramas chineses em vez de manter o original. Sobre japonês, eu não entendo muito, mas o que eu sei é que, às vezes, o mesmo ideograma chinês, se o japonês olhar para ele, o japonês vai saber o significado dele, vai saber ler. Às vezes, o significado muda um pouco, a pronúncia vai ser completamente diferente, mas, pelo que eu vejo, alguns significam, sim, a mesma coisa. Existe uma forma de escrita no Japão que se chama kanji, ou kanji. Isso, é o kanji, que é o Hanzi, né? E eles são os mesmos caracteres chineses. Só que a pronúncia é diferente, o significado pode ou não ser diferente. Sem falar que no japonês também a gente mantém a escrita tradicional e no chinês você está usando mais a moderna, né? Então, se eu quiser falar chinês e japonês e escrever em chinês e em japonês, então tem que ser, né, assim, bem disciplinado mesmo, né, para poder... Os dois. Vai ter que tomar Pode cuidado falar, para Karina. confundir os dois, porque talvez a mesma palavra, o mesmo caractere, no japonês ele vai ter uma pronúncia, no chinês ele vai ter outra pronúncia, no japonês ele tem um significado, no chinês ele tem outro. Ou seja, pode ser um ponto aí igual ao espanhol e português, né? Pode ser um ponto aí de confusão, né? Uma última pergunta, tá, de Felipe aqui, se a gente puder responder aí um minutinho para a gente encerrar a sessão. A predominância do pessoal da região de Fuzhou no comércio é algo exclusivo dos Estados Unidos ou acaba acontecendo em outros países? Eu não entendi essa pergunta dele. Fuzhou é uma cidade na China, mas eu não entendi. Eu nunca fui para lá, eu não vou saber te dizer. É que eu tinha visto um vídeo que o rapaz fala que, pelo menos na região de Nova York, a predominância do pessoal no comércio, restaurantes e tudo mais, é dessa região. Aí eu queria saber assim, se aqui no Brasil também acontecia dessa mesma forma. Eu não vou saber te dizer. Eu tive pouco contato com chineses no Brasil. Tive contato com alguns chineses em Belo Horizonte, mas eles eram de regiões diferentes. Em São Paulo também, na 25 de março, onde eu fui, pelo sotaque que eu ouvia, eles eram de lugares diferentes. Mas eu nunca tive uma conversa, nunca conversei, nunca procurei a fundo mais informações. Ótimo, pessoal, a gente vai ter que encerrar a sessão, tá bom? Porque daqui 10 minutinhos a gente tem a próxima palestra aí, tem que abrir mais uma sala. Obrigado, Karina, aí, pela sua exposição, foi muito bacana. Xiexeni. Gastando um pouco do chinês que me sobrou, como é que seria o de nada?
不用谢. Ah, 不用谢. Ah, e o que é 不客气? Uma coisa assim. Mesma coisa, 不客气. Ah, 不客气. 不用谢, várias formas de falar a mesma coisa. Ah, então eu até consigo lembrar de umas coisinhas. Vamos tirar uma foto, pessoal, quem quiser aparecer aí. Vamos fazer esse registro aqui, antes que a produção me chame, que eu estou demorando. Antes que o patrão chegue aí e me chama. Cadê? Ninguém mais vai aparecer, gente? O povo não arrumou o cabelo, não passou o gel, não penteou. Cadê? Bora aí, ligeiro. Quem quiser aparecer aí, essa é a hora. Fazer pose. Bem chinesa aí. Vamos lá, todo mundo? Vamos lá. Então, vamos lá. Foi, tirei, viu, gente? Vou colocar no grupo. Obrigado aí pela participação de vocês e nos vemos aí em mais 2 opções de sala, tá bom? Vai ter, eu acho que é a Mindy agora, não sei. Bom, Valtinho, você está com a programação aí, Valtinho? Quais as opções que a gente tem agora? Tem uma sobre ensino de italiano e eu acho que é a outra de aquisição de vocabulário, né? Agora 5h45, né? Vai ter a Mindy. Né? E também vai ter a de italiano, o ensino de italiano, tá? Ensino de italiano, tá? E da Mindy é aquisição de vocabulário, tá? Aquisição de vocabulário. Inglês. Viu, gente? A Mindy, ela fez mestrado em linguística japonesa, tá? Não é disso que ela vai falar, mas ela também tem aí familiaridade com línguas orientais, ela é poliglota, inclusive ela é fluente em chinês e em japonês, tá? Acho que vale a pena o contato lá, para quem quiser saber mais sobre estratégia de aquisição de vocabulário, ou quem tiver curiosidade sobre ensino da língua italiana, então a gente tem essa opção de sala também, tá? Então a gente se encontra aí nas próximas aulas. Então, 再见. 再见. Deixa